Olá, tudo bem com vocês? Estou iniciando aqui agora uma aula de TCC 1, trabalho de conclusão de curso 1 do Uniprojeção, aula número 6 do segundo semestre de 2021. Para você que está vendo essa gravação, é importante que você saiba que nós temos um cronograma, uma sequência no semestre. Dentro da sequência do semestre, essa aula se apresentou para ser no dia 6 de setembro de 2021, e que, portanto, em virtude de um recesso acadêmico, nós não podemos nos encontrar ao vivo. Então, essa gravação serve também como complementação de carga horária. De qualquer forma, vou tentar deixar essa gravação no meu YouTube, e pode ser que ela sirva para outros semestres. O conteúdo a respeito dos elementos pré-textuais e da introdução de um projeto de pesquisa, que eu vou mostrar para vocês hoje, ele vai servir para outras pessoas aí no futuro, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês acompanharem comigo. Então, aí estão as informações, aula 6, tá? Elementos pré-textuais, introdução da teoria e da prática, tá? É uma aula que visa aí trabalhar com vocês um pouquinho mais a teoria, mas visando vocês colocarem em prática. Então, essa aula de hoje, ela serve para trabalharmos os elementos pré-textuais e a introdução do projeto de pesquisa. Para os meus alunos deste semestre, do segundo semestre de 2021, tá? Vai ser colocado em prática efetivamente esse conteúdo na aula do dia 13 de setembro. Então, a aula do dia 13 de setembro, ela serve especificamente para vocês escreverem ou começar a escrever o projeto de vocês, tá bom? Então, hoje, este vídeo é um momento mais da teoria. Vou ressaltar alguns aspectos práticos, mas é uma preparação para vocês, no dia 13 de setembro, impreterivelmente nesse dia, comecem a escrever o projeto de vocês, tá? Nós temos aí um material que eu vou postar no blog para vocês, tá bom? Essa apresentação de slide, ela está no blog. Em termos de recados, como se estivéssemos numa aula ao vivo, o recado maior que eu tenho para vocês é atenção com o que terá no dia 13 de setembro, tá? É uma aula que novamente vai valer pontuação e que o objetivo principal é que vocês comecem a escrever o projeto, tá? Acredito que o único recado seja esse. Esse vídeo, ele está numa postagem do blog referente a uma complementação de carga horária e, portanto, é em substituição ao dia 6 de setembro, que não haverá aula por ser um feriado acadêmico, um recesso acadêmico da nossa instituição, mas por ser uma complementação de carga horária, vocês precisam fazer as medidas, tomar todas as medidas dessa atividade para que vocês não levem falta. E o principal, que obviamente eu tenho certeza que vocês estão interessados, é o conteúdo. Então, vai ter lá no blog também um linkzinho com a atividade desta aula, da aula número 6, tá bom? Não deixem de fazer esta aula, a aula número 6, não deixem de fazer a atividade da aula, tá bom? Então, dados aí os primeiros recados, nós vamos começar a trabalhar os elementos pré-textuais do projeto de pesquisa. E é muito importante, vocês vão ver no slide como está em letras garrafais projeto de pesquisa, porque temos que definitivamente aprender que no TCC1 do Projeção, do curso de Direito de Projeção, nós elaboramos um projeto de pesquisa. O TCC mesmo a gente chama de pesquisa. TCC é a pesquisa, tá? Aqui nós vamos elaborar um projeto. A pesquisa, ela é realizada lá em TCC2, com o seu orientador, que vai ser designado para você, que você vai ter encontros individuais com ele, e vai resolver com ele como efetivamente escrever a pesquisa, o seu TCC, que vai ser uma monografia,
ou um artigo, ou uma pesquisa de campo, ou um anteprojeto de lei. Aqui comigo, em TCC1, nessa disciplina que se chama TCC1, a gente não escreve o TCC, a gente escreve um projeto de TCC, que a gente chama de projeto de pesquisa. As primeiras aulas, do semestre, elas serviram justamente para enfatizar essa diferenciação, essa diferença entre esses dois trabalhos. São dois trabalhos distintos. Projeto, que é feito no nono semestre, em TCC1, e a pesquisa, que é o TCC1 efetivamente, que é o TCC efetivamente, lá no TCC2, na disciplina TCC2, geralmente o aluno faz no 10º semestre. Então, projeto, TCC1, pesquisa, TCC2, TCC em si, na disciplina TCC2. Então, aqui comigo, vocês estão elaborando um projeto. Nós já falamos o que é projeto, mas em em poucas palavras, o projeto nada mais é do que um trabalho prévio ao TCC, no caso, né, à pesquisa, a gente chama de projeto de pesquisa, porque o TCC, ele se materializa numa pesquisa, então a gente projeta essa pesquisa, tá? Lembrando, todo TCC em si, toda pesquisa, ela só tem a necessidade de existir, a gente só pode chamá-la de pesquisa, porque vocês levantaram um problema, aquele pesquisador que está fazendo o TCC1 e o TCC, né, que está fazendo o TCC, levanta um problema jurídico para, com a sua pesquisa, geralmente, na doutrina, na jurisprudência, na teoria do direito, tenta achar uma solução única para o direito com D maiúsculo, como eu vim falando para vocês. Tá? Isso são premissas que nós trabalhamos lá nas primeiras 2, 3 aulas do semestre. De lá para cá, nós já tentamos focar um pouco mais na escolha de um tema, na escolha de um bom tema. E para quem é meu aluno neste segundo semestre de 2021, no último dia 30 de agosto, nós tivemos a aula inteira para nós conversarmos sobre os temas de cada um de vocês. Foi uma aula destinada, dedicada integralmente para isso. E a grandíssima maioria de vocês já possui um excelente tema com excelentes problemáticas. Nós temos aí um percentual relativamente pequeno de alunos que estão com muitos assuntos legais que eles querem debater, mas que falta fechar uma problemática jurídica eficiente, tá? Que é o mais importante sobre a escolha do tema. E para chegar à escolha do tema, a delimitação, que inclusive a teoria é objeto desse vídeo hoje, agora, vocês precisam ler bastante. Não pode ser algo que veio da memória de vocês, que vocês veem na televisão, ouviu uma notícia. Isso pode ser um ponto de partida, mas fazer o fechamento da escolha de um bom tema com uma boa problemática e delimitado corretamente, de acordo com os elementos metodológicos que nós precisamos ter, isso tudo só vem com muita leitura. E nós já tivemos pelo menos 2 aulas inteiras para falar disso, para falar sobre a escolha do tema. Inclusive, está lá no blog de quem é meu aluno, né? Alguns sites para vocês pesquisarem artigos científicos, e aí eu recomendo que vocês pesquisem somente artigos científicos na área do direito, tá? Porque muitos dos temas que vocês gostam de falar, que vocês já me disseram que gostam de falar, vai ter artigo na filosofia, vai ter artigo na sociologia, vai ter artigo até na medicina, e outras áreas, tá? Mas foquem em artigos jurídicos, artigos desenvolvidos e colocados à disposição do mundo jurídico, das ciências jurídicas, a ser aproveitado para o direito. Eu não estou dizendo que outras produções científicas de outras áreas não servem para nós. O que eu estou dizendo é que para aquele aluno que ainda está meio sem saber o que fazer e não está conseguindo fechar adequadamente
um tema com uma delimitação, com uma problemática jurídica, vocês têm que se auxiliar das ciências jurídicas. E aonde estão as ciências jurídicas? Nos artigos que estão sendo publicados nas revistas jurídicas, nas revistas das OABs, por exemplo, nas revistas das universidades, das faculdades de direito, e nos sites de trabalhos científicos, como, por exemplo, o site lá do CNPq, tá? O site da CAPES, recomendei lá também o academia.edu, nós temos também o Google Academics, tá? E nós temos que evitar textos aleatórios e sites aleatórios da internet, como Jus Brasil, Direito News, dentre outros, não que sejam ruins, migalhas também, migalhas são colunas jurídicas, geralmente, né? O Conjur tem muito material bom, o Jota também, mas também são notícias e colunas jurídicas, não propriamente artigos científicos para vocês se inspirarem. Todos eles são fontes de pesquisa, desses que eu falei, alguns são bem ruins, não é bom que vocês coloquem no trabalho de vocês, mas não deixam de ser fontes de pesquisa, e uma fonte da fonte, né? A gente localiza muito facilmente, por exemplo, um texto no Jus Brasil. Facílimo. Só que no Jus Brasil qualquer um escreve. Se você pegar, qual que é a minha dica sempre? Pega um texto em qualquer lugar na internet. Se o texto não tiver referência, já esquece. Aquele texto ali é uma opinião pessoal da pessoa, mesmo que não seja, ela fez da cabeça dela, ou se fez baseado em algum texto, a gente não consegue ver com base em qual texto, porque ela não colocou as referências, o trabalho já descarta. Então, se você for para artigos jurídicos sérios, e aí esses sites que eu mencionei, e as revistas jurídicas como um todo, só publicam pesquisas minimamente sérias, não tem erro. Então, tem muita gente que ainda está querendo falar, expor algum tema de forma muito genérica, muito generalista, e o TCC espera um pouquinho mais, tá? Lembrando que TCC significa trabalho de conclusão do curso. Então, para vocês concluírem o curso de Direito, vocês precisam se mostrar como pesquisadores, mais do que isso, como bons pesquisadores que desenvolveram soluções, ou uma solução, pode ser só uma, para um problema jurídico relevante que predomina aí nas ciências jurídicas, tá? E isso é muito importante, isso é muito nobre. Então, serve como um recado para vocês, tá? Acabei de fazer um resumo do que foram as primeiras aulas do semestre, do que a gente precisa ter como consciência para o nosso projeto de pesquisa e futuramente para o nosso TCC que a gente vai fazer no próximo semestre, em TCC 2, pelo menos no projeção é assim. Então, aqui o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como começar a escrever o projeto de pesquisa. Como começar a escrever o projeto de pesquisa, tá? E aí eu vou mostrar uma série de coisas aqui para vocês, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela do computador, a gente vai ter quadro, a gente vai ter o próprio PowerPoint, a gente vai abrir um exemplo de pesquisa real, a gente vai abrir aqui também modelos de estrutura. Basicamente, quase tudo que eu vou mostrar aqui já está compartilhado com vocês, eu inclusive vou mostrar, tá? Então, vamos começar com o seguinte, é fundamental, tá? É fundamental que você esteja aí habituado, como é que eu posso dizer? Você esteja bem sabendo efetivamente em que momento do semestre nós estamos, tá? Então, eu estou aqui abrindo o nosso blog, né? O blog de TCC1, tá? Do segundo semestre de 2021. Caso este vídeo seja visto por outro aluno que não é meu neste semestre, dessa disciplina, ou que seja visto no futuro, só para vocês pontuarem que essas informações aqui, elas estão no blog do aluno, tá? E aí, meus queridos, vejo tanto de coisa que nós temos já no blog, tá? Se você ainda não se localizou, se você ainda não acessou o blog, se você ainda não se inteirou do que tem aqui no nosso blog, corra atrás, tá? Corra atrás para que você tenha ciência, tá? Então, veja como já tivemos diversas publicações e eu vou chamar a atenção
de vocês para essa publicação aqui no dia 8 de agosto. Documentos, arquivos importantes do semestre. Põe aí, na hora que você tiver aí no seu navegador, põe um Ctrl F, escreve importantes, né? Até localizar essa postagem, tá? Arquivos importantes, documentos, arquivos importantes do semestre, 8 de agosto. Baixem esses arquivos que estão aí, tá? Entrem na postagem, visualizem a postagem, aí lá dentro da postagem vai ter um arquivo para vocês baixarem. Qual que é a minha recomendação? Ó, vai vir um arquivo .rar, tá? Um arquivo compactado. A minha recomendação é a seguinte, ó, verifique esse arquivo lá na pasta onde salvou a pasta de downloads do seu computador, tá? Pegue esse arquivo, faça uma cópia dele ou recorte e coloque aqui na sua área de trabalho, esse arquivo, tá? Depois que ele estiver aqui na sua área de trabalho, por exemplo, vai abrir aqui, ó, os arquivos já aqui descompactados. Então, o que eu sugiro também que vocês façam? Tirem esses arquivos aqui de dentro do arquivo compactado, abra uma pasta, coloque lá documentos importantes de TCC1. Quem não fez isso ainda, porque já era para ter feito lá na aula 2 ou na aula 3, tá? E salve esses arquivos lá. Depois disso que vocês comecem a abrir os arquivos, tá bom? A aula 2, a aula 3, acho que foi a 2, eu expliquei cada um desses arquivos. Por que eu estou compartilhando com vocês cada um desses arquivos, tá? E aí, eu chamo a atenção de vocês para hoje, tá? Para hoje, eu chamo a atenção de vocês principalmente de um exemplo de um projeto de pesquisa da aluna Júlia. Eu estou abrindo aqui, ela foi minha aluna semestre passado, 2 semestres atrás. Ela me autorizou a postar o projeto dela. Veja que esse aqui é o projeto dela. Está em Word para vocês, tá? Olha só. Projeto de pesquisa, não é o TCC. Esse aqui é o documento que ela me apresentou ao final do TCC1, que todo aluno deve me apresentar um documento nesta linha, tá? Que é de 2020, né? Então, 2 semestres já. E aqui vocês podem ler, para vocês entenderem como que se faz um projeto de pesquisa, a estrutura, como tem que ter citações o tempo todo, tá? Cada um dos elementos que eu vou mostrar para vocês que é obrigatório, tá? Outro arquivo muito importante, esses dois aqui, ó, o 5 e o 6, tá? O 5, vocês podem abrir e já salvar aí como se fosse de vocês, para vocês só fazer o copia e cola. Só para copia e cola. É um esqueleto aqui pronto, da capa, da folha de rosto e do sumário, para vocês só fazer poucas alterações, tá? E o arquivo número 6 é o esqueleto completo. Inclusive, tem aqui, aliás, inclusive tem um sumário, tá? Mas não tem a capa nem a folha de rosto. Então, vocês vão juntar esses documentos. E aqui, ó, além de ser um esqueleto, um arquivo modelo para vocês utilizarem, vai explicar cada um dos pontos do projeto completo. Explica aqui o projeto completo, tá bom? Então, é um arquivo aqui muito importante que está compartilhado com vocês, certo? Então, mostrei esses arquivos, recomendo. Vou deixar aqui o da Júlia aberto, aí eu vou mostrando para vocês a construção aqui do que precisa ter na introdução. Além disso, nós temos aqui o slide, tá? O slide da aula de hoje, que provavelmente já vai estar anexado, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, estará anexado na postagem referente ao plano da aula 6. Na verdade, também vai ser, além de aula, a aula em si vai ser também uma complementação de carga horária, como eu falei, tá? Então, veja, eu falava agorinha, trata-se de uma aula para que eu apresente para vocês elementos do projeto de pesquisa, tá? Em letras garrafais, como eu falei. Nós não estamos escrevendo o nosso TCC aqui, nós estamos escrevendo um projeto, tá? Bom, antes da gente entrar aqui efetivamente, eu vou mostrar para vocês o último detalhe aqui, que eu quero mostrar para vocês também. Esse aqui eu não vou postar, então recomendo que vocês, caso queiram, tá? Ou deem um pause, dê um pause no vídeo agora, dê um print desse vídeo pausado
enfim, salve aí para vocês. Ou então, e aí isso eu recomendo com mais destaque, com mais força, que vocês façam um esqueminha desse. Que esqueminha é? O que eu quis fazer aqui, tá? Elementos estruturais do projeto de pesquisa. Vejam, ele está, inclusive, com separações, tá? Por cores e por setores. Vejam aí, salvo os daltônicos, tá? E aí eu peço perdão, eu vou destacar aqui, para quem não consegue identificar corretamente as cores. Quadradinho 1, 2 e 3 está em vermelho. São os elementos pré-textuais que está aqui escrito em vermelho também. Todos os quadradinhos que estão aqui, ó, entre o 4 e o 15, e as informações entre eles, estão em azul. São os elementos textuais. E, por fim, a gente tem aqui o elemento pós-textual do projeto. Com esse esquema aqui, eu acredito que vai ficar bem claro para vocês como o projeto de pesquisa é realmente um trabalho diferente da pesquisa em si, do TCC em si, tá? E aqui para o Uniprojeção, o nosso projeto de pesquisa, ele tem essa primeira grande tridivisão, né? Vamos dizer assim, dividido em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Muitos dos trabalhos aí acadêmicos, científicos, possuem uma estrutura mais ou menos como essa tripartida, né? Então, como elementos pré-textuais, nós temos tão somente capa, folha de rosto e sumário. Os elementos textuais do projeto, compreendam bem, do projeto envolve a introdução, a justificativa, os objetivos, referencia a metodologia, ali na página 10, o referencial teórico, e, por fim, nós temos o elemento pós-textual, que é a lista de referências. Cada um desses nós vamos ver no semestre, na teoria, na prática, e, obviamente, vocês vão me fazer. Por que eu escrevi, por que eu fiz o desenho dessa forma que vocês estão vendo aí? Por quê? Porque muitos me perguntam assim, professor, quantas páginas minimamente tem que ter o projeto de pesquisa? Aí a resposta, 16. Por quê? A capa é uma folha só, a folha de rosto é uma folha só, o sumário é outra folha, cada uma está numa folha. A introdução tem que ter, no mínimo, 3 páginas, por isso está aqui, ó, 4, 5, 6, no mínimo, 3 páginas. A justificativa, no mínimo, 2 páginas. Objetivos, pode ficar em uma página ou menos, na verdade, a gente tem nosso trabalho, ele vai apresentar um objetivo geral e de 3, no mínimo 3, no máximo 5, ou seja, de 3 a 5 objetivos específicos. Uma página para metodologia, tá? Também não tem nem mínimo nem máximo, mas vocês vão ver lá na aula do segundo bimestre a respeito da metodologia, como que funciona, e dificilmente você vai conseguir fazer em menos de uma página. Então, você preenche aí uma página inteira e passa um pouquinho para uma segunda. Alguns alunos conseguem fazer até 3, 4, 5 páginas de metodologia, mas lá no momento oportuno eu vou ensinar a vocês como não precisa, tá? Basicamente, uma página vai ser suficiente. E, além disso, o nosso curso de Direito também, nosso manual de TCC, aqui do Uniprojeção, exige também aí, no mínimo, 5 páginas de referencial teórico, no mínimo. E o referencial teórico nós também vamos aprender no segundo momento do nosso semestre, lá no segundo bimestre. E, por fim, uma página também, pelo menos uma página destacada, a lista de referências. São, no mínimo, 10 referências que o nosso projeto deve ter. A grande maioria dos alunos trabalha com a partir de 15, 20 referências. Isso aí vocês não vão ter dificuldades. E aí, obviamente, a lista de referências também não tem um mínimo de páginas. Mas como 10 cabe em uma, por isso que a gente coloca aí no mínimo, seu projeto de pesquisa ao final do semestre terá 16 páginas. Ok? Então, enquanto essa tela estava compartilhada, vocês poderiam escrever também, tá? O que esse esquema, né, esse quadro, veja,
Eu já antecipo aqui para vocês o que eu falo na aula de hoje, antecipo aqui para vocês o que eu falo na aula do dia 20 de setembro, né, que eu explico justificativa e objetivos, na aula do dia 30 de setembro, tá? E eu já explico aqui, já delimito o que deve compor a introdução também, que daqui a pouco eu vou falar com vocês, tá? Essas informações aqui, elas estão nesse documento aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó, espelho de correção de atividade. Aqui, esse 1 é do primeiro bimestre e o 2 do segundo bimestre. O que tem ali introdução e, e objetivos, perdão, introdução e justificativa, são as mesmas informações em qualquer um dos dois arquivos. Que tem ali escrito no quadro, basicamente é o que está escrito aqui, ó. Basicamente não, é o que está escrito aqui. Lá na parte da introdução, na parte da justificativa, é o que está escrito aqui. Bom? Então, esse arquivo aqui, ou melhor, os dois arquivos, tanto o espelho de correção atividade 1, quanto o espelho de correção atividade 2, são dois documentos aí, dois guias orientadores para vocês também, são documentos pedagógicos, eu diria. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Voltando aqui para o quadro, tá? Deixando aí bem claro para vocês mais uma vez. Isso aí é como se eu estivesse apresentando uma visão panorâmica, sabe? Olhem por cima assim, a gente pega o projeto, tira o grampo, né, ou o clips ali, ou aquele espiral que está prendendo o projeto, e a gente espalha ele. Como que ele ficaria? Ele teria, no mínimo, essas 16 páginas aí, tá? Então, isso aí representam, todos esses quadradinhos aí representam páginas, e eu já tenho aí algumas explicações mínimas aí da introdução, da justificativa, ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui, ó, pelos elementos pré-textuais do projeto de pesquisa, tá? Nós temos aí como elementos pré-textuais capa, folha de rosto e sumário, tá? Capa, folha de rosto e sumário. Lá nos elementos pré-textuais, nós temos também a avaliação do número de páginas, tá? Então, por isso que eu faço esse destaque das páginas também. Um dos critérios de avaliação, tanto na A1 quanto na A2, na pontuação que a gente destina na avaliação dos elementos pré-textuais, é se vocês cumpriram o número mínimo de páginas. Uma avaliação objetiva. Se vocês não cumpriram o número mínimo de páginas, vai ter um decréscimo ali da sua nota, com certeza, tá bom? Então, por isso que tem essa informação ali no slide, porque o próprio espelho de correção, que é um documento padrão do projeção, tá? Ele exige que o professor avalie se o aluno obedeceu o número mínimo de páginas do trabalho e, obviamente, dentro de cada uma das sessões do trabalho. Tudo bem? E aí, o que nos apresenta? Os elementos pré-textuais, capa, folha de rosto e sumário, principalmente a capa e a folha de rosto, são documentos formais, são elementos formais do seu trabalho para identificação. É através da capa e da folha de rosto que nós identificamos título do seu trabalho, de qual instituição surge, né, é a fonte daquele trabalho, o seu nome, obviamente, o local, o ano que foi confeccionado o trabalho. Na folha de rosto, nós temos ainda uma informação adicional, que é o tipo de trabalho que está sendo avaliado, né? E é um preâmbulozinho importante, que tem ali um texto muito simples e que geralmente o aluno copia e cola de um outro trabalho. Vocês podem, por exemplo, se inspirar no da Júlia. Vocês vão ver lá que é um texto padrão, explicando que tipo de trabalho é esse. Porque os trabalhos acadêmicos, muitos deles, têm uma capa que parece muito. E ali na capa, como tem o título, por exemplo, o título do projeto de pesquisa de vocês é o mesmo título do TCC. Respeitada uma variação ou outra, de forma excepcional, o título que vocês fecham aqui em TCC1, em tese, vocês levam para o TCC2 e a capa do TCC2 de vocês é exatamente igual. O que vai mudar na folha de rosto, aonde está, aqui no nosso trabalho desse semestre, onde está projeto de pesquisa, lá em TCC2 vocês vão escrever trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para a graduação em Direito no Projeção, um texto padronizado, só que
Aqui no nosso semestre a gente coloca projeto, e lá no TCC 2, geralmente feito no 10º semestre, quando você realmente estiver fazendo seu TCC, você não vai escrever projeto, obviamente, você vai escrever TCC, trabalho de conclusão de curso ou pesquisa diretamente, né? Então, a capa e a folha de rosto servem basicamente para identificação. A função é essa, a gente tem esse padrão muito fácil, tranquilo, já mostrei ali para vocês, né, tanto no esqueleto padrão, no modelo padrão que coloquei para vocês, como num exemplo real de um projeto com uma nota elevada. Esse projeto levou 10. Eu digo para vocês, não tem nenhum trabalho perfeito, então não dá para a gente pegar ali como um trabalho perfeito, como não existe, tá? Não existe nenhum trabalho perfeito, mas é um trabalho nota 10, esse modelo aí que eu apresentei para vocês. Então, não tem muito mistério, tá? Não tem muito mistério. Os maiores mistérios da aula de hoje estão na introdução. Então, eu vou focar mais energia ali na introdução. Tudo bem? E aparece aí para nós também como elemento pré-textual o sumário. O sumário, acho que vocês já fizeram outros trabalhos e vocês sabem disso. A gente fecha o sumário ao final, né? Mesmo porque quando a gente está revisando, a gente faz lá um trabalho, então a gente vai revisar a estrutura, os capítulos, os subcapítulos, e nisso a gente pode ir fazendo uma alteração ou outra. Eu chamo a atenção de vocês, isso, especialmente para quem tem curso de Word, aí, curso do pacote aí do Office da Microsoft, ou para quem entende mesmo, chama a atenção de vocês para já escrever o trabalho com aqueles argumentos ali e os filtros que existem ali no próprio Word, quando você coloca os capítulos e os subcapítulos e os itens. Se vocês utilizarem ali as ferramentas que o próprio Word tem, vocês vão apertar 2 ou 3 botõezinhos no Word, ao final do seu trabalho, o sumário vai estar pronto. Só vai precisar formatar de acordo com a formatação exigida, mas o sumário mesmo, com o nome dos capítulos e a paginazinha, ela já vai vir pronta, tá? Então, o sumário, para quem está pensando aí na atividade do dia 13 de setembro, e para quem está pensando na primeira parte do projeto, que deve ser entregue ali no comecinho de outubro, até o dia 13 de outubro, ou 12 de outubro, se não me engano, para quem está pensando nisso, né? Você vai ter que ter uma página escrita sumário, só isso. Essa primeira parte, eu só quero lá você lembrando que tem que ter um sumário no seu trabalho. Então, voltando aqui no quadro, você vai fazer a capa, tem um modelo aqui, tem um modelo, esse modelo aqui, ó, o arquivo número 5, só para você substituir com o seu nome, com o seu título, com o ano 2021. A folha de rosto, olha aqui o texto que eu falei que você está explicando para quem está lendo o seu trabalho. Projeto de pesquisa. Gente, o seu TCC, principalmente se for monografia, a capa é a mesma. Você pode ter uma variaçãozinha no título, porque quando você estiver escrevendo seu TCC lá no semestre que vem, pode ser que você, com o seu orientador, altere o título. Acontece, tá? Não é o ideal, mas acontece. Então, vai ser a mesma. O que vai mudar entre a capa e a folha de rosto do projeto para o TCC em si, que vocês vão fazer semestre que vem, o projeto neste semestre, em TCC 1, é aqui o triângulozinho, tá? Esse é o modelo da professora Denise, tá? Obviamente, aqui vocês vão colocar o meu nome, tá? Mas esse aqui é o modelo da professora Denise, por isso que tem o nome dela aqui. Aqui você explica que tipo de trabalho é, qual que é a natureza do seu trabalho. Projeto de pesquisa apresentado como requisito para aprovação na disciplina TCC 1, tá? O sumário, como eu falei, vocês vão fechar ao final do semestre, tá? Vocês fecham ao final do semestre. Bom, deixa eu compartilhar. Tinha a impressão que eu estava compartilhando, mas agora que eu vi que eu não estou, né? Então, eu abri aqui o arquivo número 5 e mostrei para vocês aqui, ó. A capa é a mesma, vai ser a mesma no semestre que vem. E eu estava mostrando aqui, ó, que na folha de rosto, a natureza do trabalho vai ser diferente. E aí eu mostrava aqui também, ó, o que nós vamos fazer, né? O que a gente tem que apresentar
na primeira parte do trabalho. Até aqui, os objetivos, tá? Até a página 9. Mas no dia 13 de setembro, vocês vão me entregar essas 6 primeiras páginas aqui já, tá? Vocês vão me... A atividade no dia 13 de setembro é para vocês escreverem a capinha de vocês, ou seja, abrir o arquivo número 5 e só trocar o que tem aqui pelas informações agora de vocês, tá? Colocar o título de vocês, colocar o nome de vocês, colocar o ano 2021, aqui em cima, o Centro Universitário com Direito não precisa mudar nada, colocar o nome aqui o meu nome, né? O nome do orientador de vocês, TCC, que sou eu, colocar aqui a área de concentração, aí você vai pôr de acordo com a sua área de concentração, tá? Aqui tem o exemplo da Júlia, como eu já falei para vocês, o trabalho dela é nota 10, mas não é perfeito, então saiam um pouco fora da caixinha de simplesmente não sair só copiando e colando ou alterando minimamente aqui o arquivo da Júlia. Sejam críticos para tentar identificar os pontos que ela não foi perfeita e tentar ajustar. Tá? Vou dizer aqui um ponto aqui, por exemplo, que não precisava estar aqui, que não tem no nosso modelo padrão. Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Nós não temos mais no nosso padrão essa informação aqui. Tá? Outro detalhe, todo o subtítulo é em letra minúscula, todo ele. Só se respeita aqui eventual nome próprio que tenha no seu subtítulo, mas se não tiver, o certo aqui no da Júlia, por exemplo, é tudo em minúsculo. Tudo em minúsculo. Só para vocês verem como, apesar dela ser um trabalho de nota 10, não está perfeito. Tá? Vejam, professor, ele é bonzinho. Não vai ser porque tem uma informação que antes era obrigatória, agora não é mais. E por conta de 4 palavras com letra maiúscula ao invés de minúscula, que eu vou tirar 1/10 que seja de vocês. Eu acho injusto. Só por isso. Eu chamo a atenção, a Júlia foi chamada a atenção, mas obviamente não vai ser por isso que eu vou tirar o 10 de vocês. Ok? Beleza. É isso. Então, em relação à capa, a folha de rosto, eu já fui explicando para vocês o que é, tá? E aqui eu vou dando elementos teóricos e explicações de cada uma dessas informações, tá? Folha de rosto, mesma coisa, tá? Sumário, mesma coisa. O que realmente complica, não é o que complica, o que é mais importante está aqui a partir da introdução do projeto de pesquisa. É na introdução, meus queridos, tá? É na introdução do projeto de pesquisa. Tá? Vocês estão percebendo como eu gosto de fazer esse destaque, né? Eu gosto de fazer esse destaque. Introdução do projeto de pesquisa. É na introdução do projeto de pesquisa que talvez esteja aí o coração e a cabeça, o cérebro da sua pesquisa, tá? E, obviamente, do seu projeto. Então, se a gente for pensar assim, onde que eu entendo a origem desse TCC. Pensem aí uma pessoa lendo a pesquisa de vocês, ao final do semestre que vem. Se tiverem entregado o TCC, apresentado, aprovado, todo mundo feliz da vida. Se Deus quiser e Ele quer, só depende de você. Essa pessoa, se ela quiser buscar informações da origem, do que motivou a base que inspira aquela pesquisa que ela está lendo, ela vai ler no projeto. Ela vai buscar o projeto. Eu costumo falar, um resumo do projeto, incluindo a introdução, mas todos os elementos do projeto, ele compõe a introdução do TCC. Eu já falei isso. Quem está atento aí às outras aulas percebeu e lembra que eu já falei isso. A introdução da pesquisa é o resumo do projeto como um todo. Então, veja, a introdução do projeto é uma coisa, a introdução, obviamente, da pesquisa é outra. Que lá na pesquisa, lá no TCC definitivo, quando você estiver fazendo, obviamente, você vai olhar para todo o seu projeto e ele, de certa forma, vai estar resumido na introdução da sua pesquisa, ou seja, a introdução da sua pesquisa também aparece, obviamente, adaptada, mas ela também aparece na introdução da pesquisa, tá? Aqui nesse slide que está compartilhado com vocês,
eu dou um conceito teórico, né, uma ideia teórica do que é a introdução do projeto de pesquisa. Depois a gente vai partir para o plano prático do que se exige na introdução do projeto de pesquisa aqui no projeção, no curso de Direito de Projeção, tá? Mas vamos lá. Parte inicial do trabalho, óbvio. Nesta parte, o autor apresenta a ideia geral do trabalho de forma sucinta. Nessa parte, né, inclui-se a apresentação e a delimitação do tema. Vai pegando isso aí, que aí já são aspectos práticos que eu vou destacar com vocês. Problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos, as eventuais hipóteses, metodologia utilizada, bem como o conteúdo resumido de cada capítulo do trabalho. A parte introdutória deve fornecer ao leitor a informação necessária para entender de qual assunto trata o trabalho, sem precisar recorrer a outras fontes. Recomenda-se não utilizar citações, mas vocês vão ver como no projeto de pesquisa não tem como fugir da utilização de citações, tá? No TCC1, né, no nosso aqui, no projeto, no trabalho que nós desenvolvemos, a introdução ela deve ser desenvolvida obedecendo e respondendo aos seguintes itens que darão forma a esse tópico. Então, você tem que apresentar o tema e a área de concentração. Você tem que desenvolver a delimitação do tema. Você tem que formular o seu problema de pesquisa após o desenvolvimento de um breve histórico de como você chegou àquele problema e levantar as hipóteses a partir de um estudo aprofundado. Por isso que eu falo para vocês que vocês estão em fase de estudo, tá? Essa fase é muito importante para a gente fazer um bom projeto que vai influenciar em toda a nossa pesquisa, tá? Então, veja, essa é uma estrutura básica. Se a gente for ver aqui o modelo da Júlia, como que ela faz a introdução dela? Ela vem aqui, ó, e faz uma introdução geral do tema. Qual que é o tema dela? Direito e tecnologia, a implementação da inteligência artificial na advocacia. Esse é o tema dela. O tema dela é direito digital. E ela tem esse título, tá? E aí, ela primeiro apresenta a ideia geral sobre o direito digital, sobre a inteligência artificial, sobre a advocacia. Não vou ler aqui com vocês, depois, se vocês quiserem ler, tá? Ela já vai trazendo aqui primeiras informações do que a motiva. Prestem bem atenção, meus queridos. Ela já vai trazendo aqui, ó, inspirações de autores. Isso que tudo que vocês estiverem escrevendo aqui, eu insisto, por isso que eu insisto. Vocês já têm que estar lendo e separando materiais. Porque a partir do primeiro parágrafo, vocês já têm que estar citando autores. Você vai apresentar o seu tema da sua cabeça. A minha impressão de direito digital é um direito que regulamenta a digital do dedão das pessoas, porque é isso que vem na minha cabeça. Não! É o direito posto, o direito pronto, o direito que nós temos, os autores que já escreveram sobre aquilo, que você vai apresentar. Meu trabalho fala sobre isso. O projeto de pesquisa visa projetar, trazer os alicerces de uma futura pesquisa a respeito de inteligência artificial, como aqui no caso da Júlia, e a sua influência na advocacia. Aí ela pode vir tratar aqui um pouquinho de inteligência artificial bem brevemente, tá? Bem brevemente, ela faz aqui citação direta, recuada, no padrão certinho esperado pelo manual de formatação, tá? Outra citação aqui direta, também no manual certinho, esperado do manual de formatação. Aqui ela traz um livro de um grande escritor aí, atual, que nem é jurista, tá? Nem é jurista, mas ela traz aí, ó, desse autor, salvo engano, ele é israelense, tá? Yuval Harari. Ela obedece aqui certinho a citação direta, com menos de 4 linhas, deve ser dentro do parágrafo, né, diferente dessas outras aqui, porque já é uma pincelada em formatação para vocês também, traz dados, tá? Então, ela faz uma apresentação, no geral, do tema dela. Não precisava estar aqui, tá? Essa apresentação. Ela já poderia, como vocês podem, começar diretamente com delimitação do tema e área da concentração, porque é um dos itens exigidos, olha aí. Um dos itens exigidos é apresentar o tema e a área de concentração. Veja que não é uma frase direta.
Toma, meu tema é esse. Para quem está lendo, o tema é esse. Não. Ela faz toda uma construção do tema. Veja aqui, ó, deixa eu ver quantos parágrafos ela escreveu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela escreve 6 parágrafos. E aí vem aqui a minha dica muito importante, mais do que olhar lá para a Júlia e fazer igual a ela, faça a construção. Então, por exemplo, você quer falar de alienação parental. Nós temos aí alguns alunos que querem falar disso, né, no dia 30 de agosto, acho que pelo menos 3 se apresentaram, né, para falar de alienação parental, e aí você precisa, nessa hora, apresentar o seu tema e a sua área de concentração. Então, o que você vai desenvolver? A partir da doutrina. O meu tema é tal, né? Você vai colocar em terceira pessoa e vai colocar da seguinte forma: a pesquisa a ser desenvolvida a partir do presente projeto é ou possui como tema tal, a alienação parental. A alienação parental é isso. Traz lá uma definição. Bem breve, com base na doutrina. A alienação parental é um conteúdo estudado pelo Instituto do Poder Familiar, talvez. Aí vocês têm que ver lá no livro de Direito de Família. Vai abrir o livro de Direito de Família, vai ver onde está a alienação parental. Ah, está aqui no Poder Familiar. Olha como você está delimitando, né? E o Poder Familiar está dentro do direito de família, o direito das famílias, que está dentro do direito civil. Então, você vai fazendo uma construção do seu tema. Veja que eu fiz numa ordem inversa, mas a gente ainda não delimitou, né? A gente ainda não delimitou. Fiz numa ordem inversa, fui do menor, do campo menor, que é a alienação parental, para o maior, que é direito civil. Eu poderia ir para um campo maior ainda, que é o direito. Então, o trabalho é dentro das ciências jurídicas, dentro da teoria do direito, dentro de um curso de direito, dentro do direito com D maiúsculo. Você ainda pode ir para esse aspecto maior, faz o fechamento. Portanto, meu tema está dentro do curso de Direito, Direito Civil, Direito de Família, Poder Familiar, Alienação Parental. Aqui no da... Veja como a Júlia não vai direto, e eu peço para vocês irem direto. Traz mais informações diretas e precisas para ficar bem claro. Portanto, o tema é o seguinte. E aqui vocês podem apresentar o seu título, que muitas vezes, e deveria, se coincide, deve coincidir. O tema com o título. É bom que coincida. Mas, geralmente, o nosso título revela já ali a problemática e fica um pouco diferente de a gente falar um tema. Imagina um tema aí muito grande. O meu tema, por exemplo, do meu TCC na graduação, era enorme. Eu nem lembro de cor. Eu dava umas 4 linhas, porque eu falava lá, o Instituto da Repercussão Geral como requisito do recurso extraordinário e a intervenção do Amit Curi. Aí tinha 2 pontos e mais uma frase lá para explicar se o deferimento... Explicar, não. Para apresentar que ali haveria uma discussão do Instituto do Amit Curi na repercussão geral do recurso extraordinário e a mitigação do acesso à justiça. Acho que é difícil falar, meu tema é esse. Então, quando me perguntam, eu sou professor, qual era o seu tema do seu TCC, quando você escreveu lá em 2008, quando eu escrevi meu TCC, né? Eu falo, meu tema era repercussão geral. Esse era meu tema. Veja, eu não falei direito processual civil, tá? É dentro de direito processual civil. Eu não falei recurso extraordinário, é dentro de recurso extraordinário. Eu não falei de amigo da corte, Amit Curi, né? Não falei do acesso à justiça. Quando me perguntam, simplesmente a repercussão geral. Mas no meu projeto, tudo isso está escrito. Tudo isso está escrito ali na apresentação do tema, tá? E na delimitação também. Bom, área de concentração. A área de concentração, aí sim é uma frase direta que não precisa de muito rodeio, vamos dizer assim. A área de concentração do trabalho é, no meu caso lá, direito processual civil. No caso da Júlia, direito digital. No caso da alienação parental, direito de família, que poderia ser direito civil também. Agora, se você vai falar de direito do consumidor, sua área de concentração é direito do consumidor. Você vai falar lá de violência doméstica, os aspectos lá da pena. Você vai falar de direito penal.
Se você for falar dos aspectos do processo penal a respeito lá da violência doméstica, direito processual penal. E assim vai. Quer fazer uma discussão ambiental, direito ambiental. Professor, e se meu tema envolver mais de uma área do direito? Você tem duas opções para colocar a área de concentração. Ou coloca as duas, menos recomendado, ou você coloca a que predomina, mais recomendado. Então, por exemplo, toda e qualquer discussão de direitos humanos, toda e qualquer discussão de direitos humanos, envolve discussão de direito constitucional. Em tese, tudo envolve direito constitucional. Vamos lembrar aqui da pirâmide de Kelsen, né? Vamos lembrar de tudo que a gente aprende em teoria do direito, em hermenêutica, em filosofia jurídica, introdução ao direito. Nós, até como cidadãos, devemos obediência à Constituição Federal, não é isso? Então, obviamente, todo assunto vai ter uma obediência à Constituição Federal. Mas quando a gente está tratando de direitos fundamentais, de direitos humanos, quando a gente está tratando muito de direito público, administrativo, tributário, sempre tem uma conversa ali com a Constituição. E tem os temas que é uma discussão constitucional mesmo. Então, você pode pôr lá na área de concentração, quando tem mais de um tema, mais de uma área do direito. Ou põe as duas ou três, o que não é recomendável, ou você põe a que predomina. Aí você tem que analisar a que predomina e colocar a área de concentração, direito constitucional, direitos humanos. Se o seu viés é próprio dos direitos humanos, e aí quem estuda direitos humanos vai ver que direitos humanos ele deveria ser antecedente à própria ideia de direito constitucional. Mas aí tem a colidência que direitos humanos surge a partir da Constituição, porque a Constituição é a fonte de tudo. Enfim, é uma discussão boa, né, para se travar. Independentemente disso, você vai ver, eu quero que meu trabalho tenha um viés constitucional, sob o ponto de vista do direito constitucional, da Constituição dogmática, né, sob o ponto de vista dogmático, a Constituição brasileira, então você pode pôr direito constitucional, mas geralmente quando você está tratando de direitos humanos, a área de concentração vai ser direitos humanos. Tá? Vai ser assim, quando alguém está falando de tributo, por mais que está fazendo uma discussão à luz da Constituição, geralmente põe direito tributário. Tá? Alguns novos temas que vêm muito em discussão aí, por exemplo, os aspectos da violência doméstica influindo na família. Aí você vai pôr, aqui é direito penal, professor, é direito de família. Aí você tem que ver aonde você vai concentrar mais. Se ficar muito equilibrado, você não conseguir identificar claramente aonde vai se concentrar mais, põe os dois. Os dois. Área de concentração, os dois. Então, você vai discorrer um texto para apresentar o seu tema, para dizer a área de concentração e também para fazer a delimitação. Dentro disso aí tudo, isso é um texto, é uma construção. Lembrando que a gente está no primeiro ponto, né, da introdução, e a gente pode ver dentro desse primeiro ponto 3, né? Apresentar o tema, apresentar a área de concentração e fazer a delimitação do tema. Tá? Isso é importante. Veja, nós precisamos escrever 3 páginas. A gente ainda tem que formular o problema e apresentar as hipóteses. São, no mínimo, 3 páginas. Tem muita gente que vai falar assim, cara, eu não vou conseguir escrever tantas páginas, mas se você partir sempre da ideia de que você está construindo, tá? Você faz uma construção a partir da doutrina, citando as referências bem bonitinho, você vai ver que não vai ter problema, tá? Mais uma vez, por isso que eu insisto tanto na leitura nesse momento. É essa leitura que vai trazer para vocês, tá? Esses elementos. Para vocês construírem bacana. Estou vendo aqui um livro meu que está sujo, por que sujo desse jeito? Enfim, vocês vão ver como dá para fazer uma construção bacana aí, tá? Vou voltar a compartilhar aqui com vocês para a gente partir aqui, ó, para alguns aspectos teóricos que nós temos. Só um minutinho, estamos quase chegando a 1 hora de aula. Vamos ver se eu consigo terminar aí até 1h30. Vamos ver. Se estivéssemos numa segunda-feira, uma aula ao vivo, os alunos estariam tirando dúvidas, a gente já está um pouquinho mais devagar. É bom que aqui vocês podem pausar o vídeo, fazer as anotações, reflexões, pausar, fazer um lanche, depois voltar, né? De qualquer forma, se a gente tivesse em aula, seria pelo menos 2 horas falando. Enfim, vamos lá. Eu quero compartilhar aqui, deixa eu compartilhar a tela como um todo. Eu quero vir aqui no slide, né? Então, aqui eu venho explicando
o que você tem que escrever na apresentação do tema na área de concentração, na delimitação do tema, tá? Eu vou dizendo aqui para vocês o que vocês vão escrevendo. E aí a gente chega na formulação do problema, tá? Aqui eu pego um projeto de uma outra aluna, que eu não coloquei o exemplo para vocês, uma aluna que foi minha aluna no primeiro semestre de 2020, tá? E aí eu coloco aqui as palavras dela, tá? Eu coloco aqui as palavras da Ananda. Eu podia colocar da Júlia, mas era um outro trabalho, um outro modelo que eu também apresentava para os alunos, antes de eu ter o da Júlia, né? Então, ficou aqui o dela para vocês entenderem como ela está escrevendo diretamente aqui, e também não está perfeito, tá? As palavras que ela foi utilizando depois de fazer uma construção doutrinária. Isso aqui é um trecho do tópico dela sobre delimitação, sobre formulação do problema, tá? Nós ainda precisamos passar por aspectos teóricos, e aqui eu continuo, e recomendo a vocês também tanto a leitura dos nossos manuais, do regulamento de TCC, como da bibliografia indicada para essa aula, que na postagem vai ter bibliografia indicada também. Mas olha só, eu já venho falando com vocês há muito tempo de que o TCC não é um trabalho expositivo. Vocês não pegam um tema para expor, para desenvolver, para dissertar e explicar aquele tema. Por exemplo, não é um trabalho que você vai fazer assim, eu quero trabalhar, professor, as intervenções de terceiro no processo civil. Eu vou explicar, vou falar que tem assim, vou explicar a origem, vou explicar a evolução histórica, tal, e explico assim, porque existe um código, dando os detalhes de como funciona cada uma delas. Me parece que vai ficar um trabalho bem legal, mas isso não é TCC. Isso não é TCC por quê? Porque o TCC ele tem uma característica bem própria de levantar um problema para pesquisar e chegar a uma solução a esse problema levantado. Então, vem os dois próximos pontos aqui da introdução, que são fundamentais. É aqui que efetivamente está o coração e o cérebro da sua pesquisa. Você está projetando todo o seu trabalho de TCC a partir de um problema levantado e de um problema de pesquisa e das hipóteses levantadas para tentar resolver esse problema. Veja, todo TCC está em volta, em torno disso. Vocês vão apresentar um problema e sugerir, levantar hipóteses prévias para pesquisar lá no TCC. Veja como o projeto é importante, veja como vocês precisam entender essa parte. Porque vocês querem coisas prontas. Vocês, eu estou generalizando, muitos de vocês querem trabalhar sobre algo que vocês têm a resposta na cabeça de vocês. Até aí, se for só isso, não tem muito problema, e é o que eu costumo falar, vocês têm que estar preparados para que essa resposta prévia que vocês têm na cabeça de vocês, ela esteja errada. Vocês têm que estar com o espírito preparado para isso. Caramba, eu achava que era isso, pesquisei, e vi que não é. Olha a importância da pesquisa. Então, talvez aí esteja um problema, né? Vocês estão vendo circunstâncias da vida. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu vi hoje. Estou gravando essa aula no dia 4 de setembro de 2021, é um sábado. Eu vi hoje no DFTV, no DF1, o caso da bebê Abigail. Talvez vocês tenham visto também, ouvido falar, foi noticiado em vários veículos, que ela precisou entrar na justiça para ser garantido um tratamento, e aí o DF1 estava falando disso, né, do tratamento que eles conseguiram, tal, e o GDF estava demorando para efetivar uma decisão judicial para dar o tratamento para essa bebê. E aí, durante o programa, eles receberam a notícia, não sei exatamente que dia, nem que horas que essa bebê Abigail morreu, mas durante o programa, Frank Ferreira estava apresentando hoje o DF1, ele, muito triste, né? Ele deu essa notícia do falecimento, né? E aí, um aluno viu aquilo, ele pensou assim,
quero falar da judicialização da saúde, que é um assunto muito importante e que no Brasil é tratado de uma forma praticamente diferente de todo o mundo. Se não for, acho que não tem nenhum lugar no mundo que a judicialização da saúde é tratada tal qual é tratada aqui. Então, é um tema muito caro, que tem sido muito debatido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, principalmente, e no âmbito acadêmico. Então, está aí um tema legal. Discutir a judicialização da saúde. Lógico, você tem que delimitar, fazer um recorte metodológico e apresentar um problema de pesquisa efetivamente. O problema da judicialização da saúde. Isso é um problema político, tá? Para nós aqui, o que importaria? Fazendo uma análise prévia, bem básica desse caso. Eu não conhecia antes de ver esse noticiário hoje. Então, tudo que eu sei é o que foi noticiado hoje. Mas, por isso que é importante o estudo, né? Se eu me interessar por isso, eu, Everton, e quiser pesquisar sobre isso, eu tenho que passar a ler para definir meu tema, minha área de concentração, minha delimitação, minha problemática, minhas hipóteses. Tem que ler bastante para chegar nisso. Então, eu não tenho ela formulada. Mas aí eu já começo a raciocinar. Bom, primeira coisa, não foi garantido o direito à saúde. Né? Precisou judicializar. Esse direito deve ser garantido administrativamente. A Constituição não fala assim, ó, é garantido o direito à saúde depois de se entrar com uma ação judicial. Para aqueles que entrarem com a ação judicial. Não é assim, né? A Constituição diz, é garantido lá o acesso à saúde. Então, já tem um problema da efetividade. Perdão. Então, a gente já tem um problema da efetividade desse direito, que pode ser pesquisado. A efetividade do direito à saúde à luz do caso da bebê Abigail. Quem ainda está perdido aí, vai procurar saber. Beleza. Não foi garantido nas vias ordinárias, né? Ela se socorreu do hospital público e não teve o atendimento. Precisou judicializar. Decisão do juiz, ok. GDF não cumpriu, ela veio a óbito. Então, olha como o direito tem importância, nesse caso, do ponto de vista da eficácia. A gente se irrita, vamos dizer assim, politicamente, ao pensar que como que, apesar de tantos impostos arrecadados, apesar da estrutura hospitalar e médica que tem no Distrito Federal, como que uma pessoa morre por falta de tratamento médico? Isso não é um problema jurídico. O que a gente pode pensar é na eficácia da norma que reclama tudo. Ou na eficácia da própria decisão. E aí a gente pensar, será que arcabouço normativo atual na lei, previsto na lei, é suficiente para a garantia do direito à saúde, para a garantia das decisões judiciais? Aí você vai delimitando. Não, eu quero falar especificamente do processo. Nesse caso, a liminar foi deferida, o juiz determinou ao GDF para prestar o atendimento, o tratamento, sob que tipo de ameaça ou coerção? A gente olha lá na decisão, você vê que o juiz colocou lá multa diária de R$100. Contra quem? Contra o GDF? Veja. E aí, dá para desdobrar essa discussão. Veja como ela é uma discussão que a gente consegue desdobrar. E a gente tem que ter aparato teórico para discutir. Outra coisa que eu tenho falado com os alunos, a base, os conceitos base da área do direito que envolve aquilo que você quer pesquisar, você tem que dominar. Caso você não domine ainda, você tem que pegar o manual e estudar isso. Caso você insista em pesquisar naquilo. Então, muita gente vem me procurar falando de um determinado tema, faz perguntas básicas, do tipo, professor, eu quero falar do direito do consumidor, tal, do aplicativo de Uber e não sei o quê. Aí eu vou e pergunto, qual que é a teoria que define o consumidor no Brasil, no Código e no STJ? Isso é básico, isso é a primeira aula de direito do consumidor. Está lá nos artigos 2º, 3º, está bem no iniciozinho. Todo livro de direito do consumidor é o primeiro capítulo, no máximo o 2º. E o aluno não sabe. Se ele não sabe, ele tem que trabalhar a primeira base. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que o TCC é feito no final do curso. Presumindo que se vocês chegaram aqui é porque essa base aqui vocês já têm. E aí eu não falo que vocês têm que... Eu não exijo, não estou dizendo que vocês têm que ter decorado tudo isso. Mas vocês têm que ter, no mínimo,
saber aonde pesquisar, e de preferência no caderno de vocês, dos resumos que vocês fizeram dos livros, quando você estava tendo essa disciplina lá atrás, né? O estudante de direito, o que ele faz? Cada uma das disciplinas, ele pega um livro lá, o melhor livro que tem, faz um resumo, tal, o fichamento, tem isso tudo gravado. Quando chega no TCC é muito fácil pegar e desenvolver, tá? Então é só pegar esse material, caso você não lembre decorar, não é isso que eu estou exigindo, pegou lá, só relembrou. Beleza, os conceitos básicos eu relembrei, eu já estou apto a ler outros materiais lá naquele site, os artigos científicos, tal, que estão discutindo esses pontos. Mas veja, isso tudo que eu estou falando é para que vocês tenham na cabeça que vocês têm que levantar um problema jurídico, um problema que a ciência jurídica tem que ter uma resposta e que ela não está muito clara. Então, vocês vão buscar uma resposta. Vou dar um exemplo de um artigo que eu estou desenvolvendo, que é o seguinte: hoje se tem muita discussão nas definições acerca de jurisdição, algo que parece tão banal para nós, e se a arbitragem é jurisdição ou não. Os doutrinadores todos brigando, perdão. Aí hoje, eu já separei aqui para ler a opinião do Luiz Rodrigues Lambier sobre isso. Estava lendo o processo do Frank Kafka para ver se eu consigo extrair aqui alguma resposta dele. Peguei aqui o Cássio Scarpinella Bueno também. Enquanto eu estava vendo aqui no meu pesquisa hoje de manhã. Ainda estou com um livro aqui também do Nelson Nery Júnior. Porque, veja, a ciência jurídica não pode ter controvérsia. Então, esse artigo que eu estou querendo escrever é tentando buscar uma resposta que a ciência jurídica, uma resposta íntegra, né, da ciência jurídica em torno disso. Afinal, a arbitragem é ou não é jurisdição? Por que alguns dizem que é, por que alguns dizem que não é? E olha como é fácil desenvolver o texto do problema de pesquisa num trabalho como esse. Basta eu pegar o Fred Didier. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidamente o livro aqui do Fred Didier. Na hora que eu pego aqui o Didier falando sobre isso, ele mesmo vai falando. Ele fala alguma coisa assim: é angustiante como a doutrina vem brigando, vem discutindo a respeito da conclusão se a jurisdição é ou não se a arbitragem é ou não é jurisdição, né? Então, veja como é fácil. Eu vou escrever o artigo direto, o projeto está na minha cabeça, eu não preciso entregar o projeto para ninguém para fazer esse artigo, mas se eu precisasse escrever o projeto, era só pegar aqui, na parte problema de pesquisa. O problema de pesquisa, o Fred Didier Júnior me dá no livro dele, Curso de Direito Processual Civil, é o volume 1, nas páginas tais, eu não vou achar aqui rapidamente, então, para não perder tempo, se eu terminar esse artigo ainda esse semestre, eu mostro para vocês, tá? Então, seria muito fácil falar que é um problema a ser pesquisado, porque é um dos maiores doutrinadores da atualidade em processo civil. Ele mesmo discute no livro dele, ele mesmo aponta que isso é um problema. Então, aonde que vem o mundo científico? Tentando dar as respostas. Esses artigos, como o que eu estou propondo a escrever, eles servem para melhorar o conjunto integral total do direito para dar resposta àquilo. Como eu falei, né, a gente tem que esperar se decepcionar com o resultado. A minha convicção pessoal é que não é, minha convicção pessoal é que não é, tá? A arbitragem não é jurisdição, mas eu já estou preparando aqui para que a minha conclusão seja, faz parte da jurisdição. É uma situação excepcional, eu já estou preparando meu coração para isso. Então, o que eu quero dizer também com o meu trabalho? Respeitar quem entende, então respeita-se, mas pensando na integridade do direito, a arbitragem é ou não é jurisdição. Vou chegar, minha ideia é ter uma conclusão nesse sentido, respeitando as posições, que é o que vocês têm que fazer. E aí esse trabalho auxilia com elementos evidentes para uma resposta ou outra. Então, deixa aí quem está fazendo o manual discutindo, mas os cientistas do direito vão buscando uma resposta o mais próximo possível da realidade. E aí, meus amores, utilizando esse exemplo, eu já entro aqui na explicação das hipóteses. O que são as hipóteses? Hipóteses são aquelas circunstâncias,
ou situações que a gente levanta que podem responder o nosso problema. A grande maioria dos problemas de pesquisa resultam em duas respostas, duas hipóteses apenas, sim ou não. Trabalhos que desenvolvem sobre questões constitucionais, que querem desenvolver, por exemplo, a constitucionalidade de determinado dispositivo, ou lei, ou determinada norma, regra e tal. Hipótese, se é ou não é constitucional. Boa parte dos trabalhos fazem hipóteses duais, assim, né? Dualistas, né? Ou antagônicas, respostas dicotômicas, né? Uma coisa ou outra. Mas a gente pode levantar várias hipóteses. Aqui no trabalho da Júlia, vamos ver as hipóteses aqui que ela levanta. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Hipótese, ela levanta uma, duas, três hipóteses para dar uma resposta ao problema de pesquisa dela. Tá? Vamos ler aqui uma dessas hipóteses. Né? A função a ser desempenhada pela inteligência artificial atualmente é apenas de natureza acessória e contributiva ao profissional do direito, não substituindo. Ela vai verificar se é isso mesmo. Ela levanta e ela vai verificar. Isso aqui vai virar um dos objetivos específicos dela. Veja, a sua problemática ela vai ser numa ordem inversa do teu objetivo geral, que a gente vai aprender no dia 20 de setembro, tá? E as tuas hipóteses, elas serão revertidas de uma forma inversa nos seus objetivos específicos. Espera, para vocês entenderem melhor. E elas fecham, né? Elas fecham um ciclo. Eu levanto as hipóteses, ou seja, tem os objetivos de dar resposta, dar validade, verificar se essa hipótese, ela tem validade ou não, ela prepondera, enfim, dá efetivamente a uma resposta, que é a resposta que o direito deve dar para aquilo. E aí eu vou escrever também. Veja ali no exemplo da Júlia, que é um texto também, para resolver a problemática levantada no tópico anterior, qual seja. Você pode repetir a problemática. Tá? Propõe-se as seguintes hipóteses para serem pesquisadas. Aí você pode fazer uma descrição e faz um texto de conclusão final, tá? Não coloca no seu trabalho só assim, não. Hipóteses, aí descreve elas, faz a descrição, né? 1, 2, 3. Não, vocês estão escrevendo um texto, vocês não são completadores de tabelas, vocês não são insersores de informações numa tabela, tá? Apesar de a gente dar mastigado para vocês esses modelos, meio que para vocês só irem substituindo, vocês precisam treinar a escrita de vocês. O profissional de direito trabalha com a escrita, com o desenvolvimento de ideias, tá? Isso é fundamental, tá? Isso é muito, muito importante, ok? Bom, o conteúdo teórico esperado aqui para a aula de hoje é basicamente esse. Na aula do dia 13 de setembro, eu vou estar à disposição de vocês, mas a aula do dia 13 de setembro, ela vai ser aberta para vocês escreverem esses elementos do trabalho de vocês. Os elementos pré-textuais, principalmente capa e folha de rosto, deixar uma página lá escrito lá em cima, sumário, e escrever a introdução de vocês, desenvolvendo tudo isso que estou falando aqui com vocês há pelo menos uma meia hora, já tem meia hora aí que eu estou na introdução. Tá? Então, como que escreve a introdução do seu projeto de pesquisa? Se você ainda não entendeu, volta esse vídeo, tá? Volta não para o início do vídeo, para uma meia hora atrás, mais ou menos, quando eu inicio efetivamente a explicação da introdução do projeto de pesquisa. Lembrando que o projeto de pesquisa não é a pesquisa em si, então a introdução tem todas essas peculiaridades. Tá? Para o dia 13 de setembro, como é uma prévia, vocês têm que escrever, vale um ponto, tá? Isso lá no dia 13 de setembro. Mas essa atividade do dia 13 de setembro, lógico, vocês têm que mirar, acertar da forma mais perfeita possível que vocês têm que escrever. Mas a ideia principal é forçar vocês a começar a escrever. E aí eu dedico a aula inteira. Do dia 13 de setembro, ela inteira à disposição de vocês para vocês escreverem.
capa, folha de rosto, introdução, do jeito que tem que ser para o projeto de vocês, tá? Mas me entregue alguma coisa. Eu não vou corrigir, eu só corrijo quando vocês me entregarem a primeira parte do projeto, lá no dia 12, 13 de outubro. Acho que é 12, tá? Eu vou corrigir mesmo sua introdução no dia 12 de outubro. Então, a ideia principal, para dar esse um ponto para vocês no dia 13 de setembro, é tão somente que vocês comecem a escrever. Então, meu Deus, eu não estou conseguindo atingir 3 páginas. Calma, escreve alguma coisa, coloca os tópicos lá, vai inserindo as informações das pesquisas de vocês e vai tentando refinar, dar um corpo, um desenvolvimento bem legal, uma estrutura bem legal aí para o trabalho de vocês no dia 13 de setembro. Vai ter uma postagem com uma atividade para ser entregue no dia 13 de setembro e vai ter uma aula aberta do Teams. Vocês não precisam entrar. Vocês não precisam entrar, tá? Nessa aula aberta do dia 13 de setembro. Eu vou ficar até umas 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite, se alguém quiser entrar para tirar alguma dúvida sobre isso, sobre o seu trabalho em si. Mas vocês vão me enviar pelo próprio blog, até o dia 13 de setembro, tá? Até o dia 13 de setembro, vocês vão me enviar aí parte do trabalho de vocês. Ok? Essa foi a aula número 6, em complementação ao feriado emendado aí do dia 7 de setembro, dia 6 de setembro não tem aula, tá? Foi uma aula sobre a explicação do que são os elementos pretextuais, capa, folha de rosto, sumário, e o que é a introdução do projeto de pesquisa. Especificamente para a minha turma de TCC1, do segundo semestre de 2021, do Projeção, mas se você é um aluno, um telespectador desse vídeo que não se enquadre nessa circunstância, só para te contextualizar, e agradeço muito quem está assistindo até o presente momento, principalmente que não for meu aluno, e a gente se encontra aí no dia 13 de setembro, vocês têm meu e-mail, qualquer coisa pode mandar um e-mail ou encontrar comigo no dia 13 de setembro, ok? Um beijo, um forte abraço, tenham todos aí um restante de dia maravilhoso. Até mais.